Bem-vindos ao nosso Pode Sim. Eu sou o Carlos Luiz. Hoje temos um programa muito interessante, uma entrevista com o nosso coordenador espiritual, Ivan de Albuquerque. As perguntas foram enviadas por vários leitores da série Se a Mediunidade Falasse. E aproveitando isso, queremos pedir: participem mais. Nós vemos que centenas de pessoas estão baixando as obras no nosso blog, mas nem todas estão perguntando. Caso haja dúvida, perguntas, comentários, críticas construtivas, nos envie. Isso nos ajuda a aperfeiçoar e melhorar. Pegando como exemplo, e já aproveitando para agradecer, o Leandro e a Edna, um abraço para vocês que são lá de Juiz de Fora, Minas Gerais, nos auxiliaram a ver que os links dos últimos programas Pode Sim não estavam funcionando. Se vocês não avisam, nós não temos como saber. E uma dica: nosso coordenador, durante a entrevista, deixou aí a possibilidade de fazer outros programas sobre outros temas. Caso vocês gostem da entrevista e tenham interesse em outros temas, nos envie a pergunta e nós vamos agendar com ele uma nova entrevista. Essa entrevista foi gravada há 3 dias atrás. Espero que vocês gostem. Um grande abraço e uma ótima semana. Boas-vindas, Ivan. Obrigada por estar aqui. Tudo bem? É uma alegria participar com vocês desse momento de reflexão em que devemos, acima de tudo, exercitar as nossas mentes e corações para aprender a grandeza da obra de Allan Kardec, que na verdade é a síntese mais elevada do saber espiritual que este mundo possui. A nossa forma de agradecer o sacrifício desse Espírito maravilhoso é estudar sua obra, compreendê-la e vivê-la. E este é também o objetivo maior da série Se a Mediunidade Falasse. Tem a pergunta da Ivana. Ela perguntou se quando nós dormimos, nós podemos ir estudar e ao acordar, se nós conseguimos lembrar isso. Há 2 aspectos importantes nessa questão. O primeiro, com certeza, o espírito jamais deve ficar inativo. Enquanto o corpo está no estado de repouso, deve o indivíduo, o ser humano que é espírito, envolver-se, engajar-se em atividades nobres e elevadas, para que ao retornar para o corpo, seja portador de maior conhecimento e bem-estar, estando, portanto, mais preparado para os desafios da vida terrena. No segundo aspecto, sobre a lembrança. É possível preparar-se e pouco a pouco conquistar a lembrança das experiências espirituais. A criatura na Terra, em geral, apegada ao comodismo, limita-se em sua esfera de ação. Mas a lei divina nos ensina a evolução por meio do trabalho sério e dedicado. Aqueles, portanto, que desejem preservar as memórias de suas vivências espirituais poderão e deverão alcançá-lo pelo esforço e pela dedicação. Embora não esteja na pergunta, podemos adiantar que uma das variadas formas de se desenvolver a capacidade de lembrança das experiências espirituais, as experiências fora do corpo, é por meio de um exercício simples. Ao acordar, escreva o que se sonhou. Pouco a pouco, esse exercício irá capacitando o cérebro material a buscar as informações que estão localizadas no espírito. Basta esse exercício para que se possa dar alguns passos importantes em termos de lembranças. Em outra ocasião, poderemos aprofundar esse tema, se for interesse dos amigos e das amigas que nos ouvem.
Oi, Ivan. Tem ainda outra pergunta aqui da Ivana. Ela pergunta se quando sonhamos com uma pessoa querida, esteja ela nesse plano ou não, estamos realmente nos encontrando com ela em espírito? O mundo dos sonhos, como podemos dizer, ainda é repleto de possibilidades de descobertas fantásticas. O sonho poderá ser a expressão do desejo profundo. O sonho poderá ser a realização do desejo profundo. Bem como o sonho poderá ser a lembrança do sonho, a síntese de ensinos superiores que precisamos receber para ter uma vida melhor. Cabe, portanto, dedicação a esse tema tão querido a Eurípides Barçanufo, que diariamente, junto com sua nobre secretária, analisava seus sonhos, bem como os sonhos dela, de Dona Amália. É uma prática que sugerimos, que incentivamos que seja desenvolvido por todos, a partir de uma reflexão séria, a partir da prática de uma vida equilibrada. O indivíduo deverá saber distinguir, não apenas diferenciar um tipo de sonho do outro, mas entender que o mesmo sonho poderá comportar essas 3 dimensões. Darei um exemplo, buscando ser didático. O indivíduo deseja profundamente encontrar alguém. Poderá inicialmente imaginar essa pessoa. O seu desejo poderá ser muito forte. Esse desejo poderá atrair essa pessoa. Dialogam, e essa pessoa, no nosso exemplo, é um espírito sábio, que irá transmitir um profundo conhecimento para ele sobre uma questão que ele irá enfrentar. Mas as informações são tão numerosas que ele sabe que, ao despertar, o cérebro físico não será capaz de coordená-las todas. Esse espírito, portanto, ele sintetiza isso em uma imagem, em um símbolo, em um aviso. E aí o indivíduo, ao despertar, teve os 3 tipos de sonhos. Portanto, é um mundo a ser desvendado pelos corações que buscam a verdadeira evolução. Poderemos, caso seja um tema caro ao coração de nossos amigos e amigas que ouvem, desenvolver também, aprofundando esses aspectos. Bem, agora é a pergunta da Priscila. Como podemos saber se ao acordar e não nos sentirmos muito bem, se formos para locais ruins quando dormimos? O indivíduo precisa conhecer o seu corpo. O corpo é uma excepcional fonte de orientação para a vida. Numa linguagem atual, diríamos que é preciso ouvir o corpo, entender as mensagens que ele quer dizer. O homem, curiosamente, investiga vários sinais da natureza e quase sempre descarta os sinais mais básicos do seu veículo físico. O homem facilmente detecta o defeito do seu transporte, do seu carro, pelo barulho, às vezes pelo cheiro, da forma como está sendo feita a combustão, mas quase sempre ignora os sinais mais básicos e essenciais do seu próprio corpo. Conhecer os sinais do corpo irá ajudar a entender, ao acordar, que se observe que tipo de mal-estar eu tenho. Porque é infantil achar que todo mal-estar é fruto de uma experiência negativa. Não é. Muitas vezes, se o indivíduo está fora do corpo, auxiliando espíritos muito necessitados, ele poderá acordar relativamente cansado. Se ele acorda sugado e exaurido, aí sim é um sinal de preocupação. Observar-se, ao acordar, como eu estou me sentindo. Um pouco cansado. Que tipo de cansaço? Às vezes o indivíduo acorda um pouco cansado e diz: é como se eu tivesse passado a noite estudando. Isso é bom, porque esse cansaço irá desaparecer com o hábito e com a persistência.
Outros dirão: não, parece que eu apanhei. Aí é um motivo de preocupação. Parece que eu estou sentindo os efeitos de ter consumido alguma substância infeliz. Aí é motivo de preocupação. Acordo deprimido, exaurido. Aí é motivo de preocupação. Portanto, não podemos ficar na dicotomia simplória: estou me sentindo bem ou não. Que tipo de bem-estar é esse e que tipo de mal-estar é esse? A partir disso, o indivíduo poderá ir, porque sempre que buscar, poderá ter pelo menos recordações específicas do que sonhou. Acordei com mal-estar e sinto que estive num ambiente infeliz, comungando com os espíritos infelizes. Motivo de reflexão mais profunda. O que me leva a esse tipo de fuga? Do que eu estou fugindo? Sonhei que estava num ambiente difícil, mas socorri espíritos dementados, um ato de nobreza. A avaliação específica que poderá, pouco a pouco, facultar ao indivíduo conhecer-se melhor e conhecer por onde passou durante o período do repouso do corpo físico. Ainda uma pergunta da Priscila. Como fazer para não acumularmos energias pesadas e podermos ir para locais bons quando dormimos, tipo o Colégio Allan Kardec? A prática honesta do bem. Porque o falso bem, o bem dos fariseus, da aparência, irá deixar o indivíduo repleto de energias grosseiras e infelizes. Uma vida equilibrada, um cuidado equilibrado do corpo, um cuidado atencioso da mente, leituras e educação dos sentimentos. Esconder os maus sentimentos é uma forma de se manter no plano inferior. Autoconhecimento. Podemos dizer que esse conjunto, tendo por base os bons hábitos, a prece sincera e comovida, a leitura reflexiva e atenta do Evangelho, é o ponto inicial para que, ao sair do corpo, você esteja em condições de frequentar os ambientes superiores de aprendizado do bem. Temos uma pergunta aqui do Diego. Ele perguntou assim: quando uma pessoa sente um peso nas costas só de uma outra pessoa olhar, o que pode ser? No caso, ele falou que é como, tipo assim, a presença de uma pessoa faz o corpo se sentir como se estivesse carregando um peso. Sintonia entre pessoas que estão alimentando energias negativas. Sintonia. Se você se aproxima próximo do Cristo com más energias, ele não irá sentir nada. Sintonia. São pessoas que alimentam sentimentos inferiores uma em relação à outra, possivelmente. Ou alguém profundamente invigilante, sendo envolto por alguém que possui energias grosseiras. Mas a invigilância é também responsabilidade do indivíduo. E a invigilância pode gerar sintonia. Porque a sintonia não é apenas você retribuir com ódio. É você permitir que o ódio entre em seu coração. Portanto, que cada um pense que, se está sendo atingido por energias inferiores, deve olhar para o próprio coração, se questionando por onde essas energias estão passando. Que sentimento permitem que elas me atinjam? E assim buscar melhorar-se. A próxima pergunta é do nosso ouvinte, Daniel. Por que foi necessário, no livro da Semenidade Falácia, ter um momento que mostra-se um espelho? Aí a pergunta é: por que foi necessário mostrar um espelho para o espírito? Por acaso ele não podia ver o corpo dele baixando a cabeça? Quando a pessoa não mostra o espírito, o espelho para esse espírito, o espírito consegue ver como está o corpo dele. Aí é isso. Ele não já podia ver o corpo dele? Entramos na temática do socorro espiritual. Isso. O socorro espiritual exige daqueles que o coordenam um profundo conhecimento da psicologia humana. O espelho
é uma das formas de fazer que o indivíduo se conheça melhor. Porque a criatura atrasada, no corpo fora dele, ela opta por não ver quem ela é. Ela esconde de si mesma as suas deficiências. Ela esconde de si mesma as suas deformidades emocionais e muitas vezes físicas. Ela esconde de si mesma as próprias limitações. E aí ela se torna um indivíduo, como afirma Allan Kardec, que facilmente sofre o arrastamento do mal por não se conhecer. À medida em que o indivíduo esconde de si mesmo quem ele é, ele se torna uma pessoa facilmente induzida para qualquer coisa. O espelho é ao mesmo tempo uma técnica objetiva e uma revelação simbólica. Quando se mostra do aspecto terapêutico, de socorro espiritual, o espelho a alguém, algo que faça o indivíduo olhar para si, é um convite muito sério. Porque o indivíduo insiste em dizer que está bem, mesmo estando muito mal e mesmo praticando muito mal. Mas esse comportamento é típico da criatura da Terra encarnada. Por isso ele é típico da criatura desencarnada. Essa psicologia da fuga é uma psicologia predominante na sociedade atual. Por isso, é uma psicologia predominante nos espíritos desencarnados. Como o corpo espiritual mostra a realidade psíquica e emocional, apresentar o corpo espiritual significa revelar a realidade psíquica e emocional. No mundo, o corpo físico cobre, esconde a realidade emocional. No mundo espiritual, não. No mundo espiritual, o corpo físico revela inequivocamente a realidade emocional do indivíduo. Portanto, ao mostrar a situação do corpo espiritual para alguém, você estará mostrando a realidade emocional dele. Porque no mundo podeis ter indivíduos de excelente padrão emocional, maturidade, compreensão, ternura, perdão, num corpo desagradável, no aspecto visual e estético. Não no mundo espiritual. No mundo espiritual, esse indivíduo equilibrado terá um corpo belo e luminoso. Mas aquele que muitas vezes tem um corpo belo na Terra é um doente emocional. E no mundo espiritual, o seu corpo irá revelar isso. Portanto, o perispírito é o grande revelador da vida íntima de cada um. Consequentemente, a sua realidade íntima é vista por quem é capaz de observar o seu corpo espiritual, encarnado ou desencarnado. Porque o Cristo identificava tão facilmente as pessoas por sua visão espiritual. Ele via o corpo espiritual de cada um, as energias que o envolviam. E quando uma pessoa se dirigia a ele, ele sabia: esse está tentando me enganar, esse está querendo me atacar. O corpo espiritual é o revelador da realidade emocional de todos os espíritos. Portanto, essa técnica tem uma fundamentação na codificação espírita, quando Kardec nos ensina que o indivíduo se revela pelo seu corpo espiritual e por suas vibrações que estão ao redor dele. É uma técnica de autoconhecimento, de estímulo de autoconhecimento. Tem uma pergunta aqui da Janaína, que é referente ao, se a mediunidade fala assim, no capítulo 2, a mediunidade fala que durante uma época só podia se comunicar pelo oráculo. Que oráculo é esse? O livro refere-se aos oráculos das iniciações antigas. Por muito tempo, as verdades espirituais foram veladas, distanciadas das massas que não poderiam compreender na época. Se justificava em muitos períodos da história. Em seguida, por ordem do Cristo,
As revelações espirituais são colocadas à disposição de todos. Como se poderia esperar, muitos exultam e utilizam o saber elevado para tornarem-se seres melhores. Outros, viciados no clima do mando e da manipulação, incomodam-se com isso. Os verdadeiros iniciados, ao receberem do Cristo a ordem de difusão da verdade, elevaram seus pensamentos e corações agradecendo ao Pai e ao Mestre a oportunidade. Mas todos aqueles arbitrários negadores do bem e da verdade incomodam-se até hoje. Nas regiões inferiores são esses espíritos que manipulam as consciências frágeis e covardes dos encarnados e desencarnados, estimulando-os o medo à mediunidade. Porque se o corpo espiritual revela a realidade individual, a mediunidade é um dos meios de revelar também essa verdade aos encarnados. E todos aqueles que temem a verdade, que não amam o Cristo, não honram a mediunidade espírita. Daí essa reflexão no livro, para que o jovem compreenda que por ordem do Cristo está decretado o fim dos mistérios, e que todos aqueles que com coração devotado buscarem o seu amparo e auxílio estarão protegidos, exercendo a mediunidade em seus lares, exercendo a mediunidade em seu dia a dia, como ensinou Jesus aos seus apóstolos e como, por ordem dele, Kardec ensina a todos nós. Temos agora uma última pergunta do nosso ouvinte Rui. Ele diz: na palestra inicial de apresentação dos cursos, menciona-se que existe uma relação espiritual entre Kardec e Eurípides. Qual a relação entre esses dois grandes espíritos? Eurípides Barçanufo e Allan Kardec são da conta dos espíritos vinculados ao Mestre de Nazaré de forma direta. Estão eles acompanhando a evolução deste planeta há milênios incontáveis. Portanto, podemos dizer que são companheiros de uma longa jornada, dispostos, utilizando-se de seu livre-arbítrio, a trabalhar na Terra, socorrendo os espíritos infelizes desse mundo, batalhando e sacrificando-se milhares de vezes, para que haja a redenção espiritual de todos os homens e mulheres de boa vontade. Um dia sabereis aprofundadamente a grandeza espiritual desses dois indivíduos que nunca colocaram-se acima da obra do Mestre, que por milênios e milênios trabalharam ocultamente e só apenas quando convocados pelo próprio Cristo, inspirado por Deus, para difundir a verdade, tornando-se conhecidos, aceitaram suas missões com a mesma dignidade e humildade que aceitaram as suas centenas de missões obscuras neste mundo. Obscuras no aspecto social e histórico, grandiosas no aspecto espiritual. Uma das belezas que podemos alcançar com o esforço no mundo é nos tornarmos minimamente preparados para, em nosso plano, conhecer em profundidade a história de individualidades poderosas como essas, que já superaram de muito as ilusões e as vaidades humanas e que renunciam com convicção às alegrias das esferas mais elevadas para, com dignidade, compartilhar a marcha ascensional desse planeta, induzindo-nos a todos nós, com seu psiquismo ativo e forte,
a ascender em direção a Deus. Queremos agradecer, irmão, pela sua participação, pela sua atenção e carinho em todos nós. Obrigada. Obrigado. Desejamos a todos uma reflexão pessoal e profunda sobre a sua relação com Allan Kardec, com Eurípides Barçanufo e com Jesus de Nazaré. O Espiritismo nos convoca a uma batalha imensa, a batalha pelo nosso amadurecimento intelecto-moral, a batalha para a transformação de uma humanidade ainda doente e sofredora, ao lado desses espíritos que estão muito acima de nossa compreensão, mas que, por meio das vibrações do amor, se tornam tão próximos de nossos corações e, por meio da sua devoção, nos inspiram sempre. Desejamos a cada um coragem e reflexão, porque o Cristo nos convoca a todos. É hora de que cada um de nós assumamos a nossa missão individual e hajamos com coragem, sabendo que Deus é uma meta alcançável se seguirmos o caminho da verdade e da vida, o luminoso jovem de Nazaré. Muita paz. Ivan de Albuquerque.